Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com a professora Márcia, que ela é a vice-diretora do jornal, e eu vou fazer uma pequena entrevista com ela agora a respeito dela, da carreira profissional dela e dela também no nosso jornal, certo? Então, boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, eu queria começar essa entrevista perguntando à senhora por que a senhora quis ser professora? Eu quis ser professora porque é dentro da profissão de professora que eu me encontro. Adoro trabalhar com pessoas, principalmente com adolescente. Adoro passar para todos esses jovens os conhecimentos que eu venho adquirindo durante todos esses anos. Ensino e aprendo com esses jovens. Ok. Agora, assim, eu queria que a senhora falasse se a senhora teve alguma inspiração. Qual foi a sua inspiração para seguir essa carreira de professora? Eu me inspirei num professor de matemática que eu tive, muito bom, a priori muito bom na sua matéria, e que me mostrou que o magistério é um caminho que nos leva à felicidade e que a vocação que nós temos devemos aproveitar. Foi através dele que eu tomei a decisão de ser professora, de atuar dentro do magistério. A senhora já sofreu ao longo da sua jornada como professora, a senhora já sofreu alguma decepção muito grande que fez com que a senhora pensasse em desistir ou tentar voltar atrás? Muito grande a ponto de voltar atrás, desistir não, mas já senti desânimo, falta de forças, porque já passamos por momentos muito difíceis dentro da educação e ainda estamos passando. Agora, atualmente estamos melhorando dentro da educação e está dando mais conforto para o aluno e para as escolas. Mas eu já tive assim desânimo, a vontade de desistir, no entanto, Mas aquela falta de ânimo, a autoestima lá embaixo, devido à falta de valorização, não por parte dos nossos alunos, mas sim por parte de alguns dos nossos governantes. Mas quando você entra em sala de aula, que olha para o seu aluno, esse desânimo ele se acaba num minuto, porque aí você vê que para quem realmente você está trabalhando. Tudo bem, então, agora uma pergunta para a gente voltar um pouco, para fazer a senhora voltar um pouco na sua história como professora. Queria que a senhora falasse para a gente qual foi a sensação que a senhora sentiu a primeira vez que a senhora entrou numa sala de aula como professora. Pensava eu que a primeira vez que entrasse na sala de aula eu iria sentir medo, desespero, pavor, mas não. Eu entrei na sala de aula. A minha primeira experiência foi uma sala de aula de 8ª série que ficou marcada porque tínhamos 80 alunos. E essa sala era conhecida como uma sala difícil, alunos difíceis. Mas quando nós entramos na sala de aula, que vimos que trabalhar com pessoas é maravilhoso, então todas as dificuldades foram dissipadas através do diálogo, do respeito e da amizade. Ok, professora. Agora, uma pergunta interessante. Se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora ainda iria querer seguir a carreira de professora? A senhora pensaria, diante da situação da educação hoje, a senhora pensaria em seguir outra carreira ou a senhora insistiria em ser professora? Desistir nem retroceder jamais. Se voltasse no tempo, eu voltaria a ser professora. Porque se pensássemos que qualquer empecilho no nosso caminho viéssemos a desistir, hoje eu não estaria aqui com vocês dando essa entrevista. Hoje, quem sabe, todo o povo brasileiro não estaríamos escravizados. É através da força de resistência que conseguimos nossos direitos, nossos anseios e através da capacidade que conseguimos as nossas conquistas no dia a dia em qualquer profissão. Então, se o tempo voltasse, eu seguiria novamente a carreira do magistério, porque é realmente o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o pessoal agora já pôde conhecer um pouco melhor a professora, um pouco da sua história dentro da carreira dela de educação, como professora. Agora, mudando um pouquinho de assunto, passando para o nosso jornal, o nosso jornal dos estudantes, eu queria perguntar para a professora. Professora Márcia, a senhora acha que toda escola devia ter o seu próprio jornal? Eu queria que a senhora falasse o que a senhora pensa a respeito disso um pouquinho para a gente.
Com certeza, toda a escola deveria ter seu próprio jornal, porque é através desse jornal que nós conhecemos os nossos estudantes de todas as esferas, desde quinto até terceiro ano, onde o estudante pode expor o seu aprender a fazer, o seu aprender a ser, o seu aprender a se conhecer e a conhecer os outros, se ajudando mutuamente e ajudando a escola a crescer, porque o papel da escola na vida do ser humano é prepará-lo para o mercado de trabalho. E é através desse mercado de trabalho dentro da escola que ele sai preparado para a própria vida. Dentro da escola ele aprende os ensinamentos que vão enfrentar fora da escola. Então uma coisa é a escola na vida, outra coisa é a vida na escola. Então o jornal é de suma importância e os meus alunos, todos os meus alunos da escola em Vila Rica estão de parabéns por contribuírem, participarem de forma direta e indireta na realização desse trabalho que foi o jornal. Agradecemos também a direção da escola, né, que tivemos muito apoio através do diretor Gleibson, que nos deu apoio para que esse jornal pudesse sair, e a todos os alunos, independente de série, independente de modalidade de ensino, pois todos estão com o único objetivo, aprender a crescer, fazendo. Eu concordo com a professora, realmente esse jornal é uma coisa que nos enche de orgulho, né? Principalmente as pessoas que fazem parte dele, da equipe, e tanto as outras pessoas que sabem que podem participar também a qualquer momento, né? E a participação de qualquer outra pessoa é importante. Agora, eu queria saber, professora, continuando a entrevista da gente, eu queria que a senhora dissesse, assim, na sua opinião, qual é a importância que esse jornal, o nosso jornal, tem para a nossa escola? A importância que esse jornal tem para a nossa escola é que um grupo de alunos pesquisam para informar ao restante dos alunos que estão em outros setores de atividade no jornal, para que eles possam ter notícias do mundo, o que está ocorrendo dentro da escola, quais são os tipos de atividades de diversão, certo? Momentos de satisfação, momentos de rir, momentos de estudar, momentos de se conhecer, momentos de criticar, momentos de elogiar, enfim, são momentos, eu acho que momentos únicos na idade do estudante que está ainda dentro da escola, de aprender a respeitar uns aos outros e aprender a escrever, certo? E falar, porque a gente só fala daquilo que o coração está cheio. Agora, para encerrar a nossa entrevista, né, eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria saber, professora Márcia, o que levou a senhora a acreditar que nós conseguiríamos fazer esse jornal, né, conseguiríamos obter esse resultado que estamos obtendo? No primeiro momento que eu olho para o meu aluno, desde quinta série, né, que é onde eu começo de quinta até terceiro ano, que eu acredito no potencial dele, de cada um dos alunos. E agora eu estou numa escola integral, né, com os alunos de integral, e quando os alunos, porque esse jornal, justamente foram responsáveis por ele, Neto e companhia, o nosso amigo Eric, João, então, e tantos outros, que eu não vou citar nome para não ficar bastante extenso. Mas quando eles me chegaram com essa ideia, eu apenas fui orientadora. Mas eu quero deixar bem claro que o aprender a fazer está na mão de vocês. E eu sempre acreditei no meu aluno, seja ele de que situação for, onde ele estiver, eu sempre acreditei respeitando na velocidade de cada um. Eu sempre aprendi que se eu faço, você consegue fazer, você consegue fazer. Eu tinha um professor de música que ele falou para mim, tínhamos um concerto no auditório do Centro de Convenções, onde eu iria fazer o solo do Guarani. No momento que ele disse que eu ia fazer o solo do Guarani para um auditório cheio, eu fiquei desesperada. Ele olhou para mim, eu não me esqueço mais dos olhos dele, Geraldo Santos, ele já partiu desta vida, mas ele olhou para mim e disse assim, lembre-se que, se eu consigo, você consegue, porque nós não somos um melhores do que os outros, somos todos iguais. O que nos diferencia é justamente a persistência, a resistência e a vontade de acertar. Muito bem, então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com a professora Márcia, a vice-diretora do jornal, para que vocês pudessem conhecer um pouco melhor dela, certo? Então, nós
ficamos por aqui por hoje. Obrigado. E eu mando um beijo no coração para todos os meus alunos do EREM Vila Rica e de outras escolas que eu já passei.